Boa noite. Vamos ficar de pé neste momento. Vamos adorar o nosso Deus, digno de todo louvor, toda adoração. Nesse sábado nós estamos aqui para bendizer, exaltar e adorar o nome do nosso Deus. Então vamos celebrar o Senhor, dizendo que Ele é a nossa razão de viver. E por isso que nós adoramos, exaltamos o Seu nome. Erguemos as mãos para adorar ao único que é digno de toda a honra e de todo louvor. Se você sabe cantarmos juntos, ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás. Nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, só Tu és do meu louvor, só Tu és, todos dirão.
Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso, Santo. Ao erguermos as mãos, erga sua voz e diga: ao erguermos as mãos, amamos a Ti. Ao erguermos, tu virás até nós com tua graça e favor.
Olá pessoal, boa noite, tudo beleza? Tudo certinho com vocês? Que maravilhoso estar nessa atmosfera de adoração, louvando a Deus e glorificando o nome dEle. E é maravilhoso também saber que o Deus que nós adoramos e clamamos aqui nessa noite está presente aqui, está ouvindo nossas orações, recebendo a nossa adoração. Isso é fantástico, é maravilhoso. É bom estarmos juntos aqui, compartilhando, vivendo juntos esse momento. Amém? Beleza, muito bom estar com vocês aqui, nossos irmãos, a gente se conhece, todo mundo se falou já antes de começar o culto, nós já oramos, mas a gente não conhece quem está nos visitando hoje, quem é de outra igreja, quem não é de igreja nenhuma, quem está aqui pela primeira vez. Levante sua mão aí para a gente saber quem é você. Cadê? Ó, várias pessoas ali, um aqui atrás. Sejam muito bem-vindos. A galera da IBAN, que é muita gente boa, muito atenciosa, muito agradável, vai te dar um abraço, vai cumprimentar você, vai falar com você, vai comunicar para você o prazer que a gente sente com a sua presença, o prazer que a gente sente e compartilhar desse momento também com você, visitante. E se você não é visitante, se você é daqui mesmo, se você chegou agora, atrasado, se você chegou cedo, tira esse tempo também, fala com seu amigo, seu brother, sua namorada, seu namorado, seu marido, cumprimente todo mundo aí que está ao seu redor. Esse momento é nosso aqui também. Maravilha, maravilha. Olha só, pessoal, como vocês já sabem, né, como a gente tem transmitido nas redes sociais, a gente já apresentou no culto de abertura, o tema da juventude para esse ano é um lugar, a visão que a gente tem para esse ano é desenvolver nos nossos corações os conceitos, os valores de pertencimento e compromisso. Pertencimento e compromisso com o reino de Deus, pertencimento e compromisso com a nossa casa, a nossa família, que é a nossa igreja local, e também pertencimento e compromisso em relação à missão que Deus deu para essa juventude aqui, nessa geração, dentro dessa cidade. Nesse primeiro momento do ano, a gente está buscando conhecer e entender melhor o que é esse reino, que reino é esse que a gente quer conhecer, que a gente pertence, que a gente quer se envolver, que a gente quer ser útil. Que reino é esse? E, para a gente, o mais relevante de tudo é pensar sobre esse reino a partir do que Cristo diz para a gente o que é esse reino. E Ele nos ensinou isso de uma maneira bem bacana, bem agradável. Eu fico imaginando o momento que Ele contou essa novidade para a gente, que Ele esclareceu essas coisas tão maravilhosas e preciosas a respeito do seu próprio reino. A gente vai conhecer isso aqui, lendo o livro de Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 13, e o versículo 16 também. Vamos lá. Mateus 13, versículos de 1 a 13 e 16. A minha versão diz assim: mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Então ele entrou no barco, sentou-se e ensinou ao povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como essa. Então, veja só a atmosfera daquele momento. Jesus ia contar coisas lindas e preciosas a respeito do reino, à beira da praia, sentado num barquinho, enquanto as pessoas estavam lá de boa, ouvindo o que ele tinha para falar. É muito bom estar na praia, é muito bom ouvir coisas novas, aprender coisas novas, mas estar na praia, ouvir Jesus falando todas essas coisas, deve ter sido uma experiência extraordinária. Então, tenha em mente essa atmosfera que aquelas pessoas ali viveram enquanto aprendiam essas coisas. Vamos lá. Um lavrador saiu para semear, e enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram no solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram a colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e lhe será em grande quantia. Mais do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem nem entendem. Versículo 16. Felizes, porém, são os olhos
Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Amém. Então vejam só, pessoal, é uma parábola simples, é uma ideia quase que óbvia, mas traz uma verdade muito profunda, muito firme a respeito do reino. Isso é uma ideia profunda e firme a respeito do reino, é uma ideia que nos importa conhecer. Os mistérios de Deus são revelados por Deus para as pessoas que olham para o céu com humildade, que desejam ouvir e conhecer, dando o devido respeito e reverência ao que é dito por Deus. Muitas vezes nós temos arrogância baseada no nosso intelecto, na nossa capacidade de entender, de dizer, de discutir, mas para conhecer a verdade do Evangelho, que é profundamente verdadeira, profundamente firme e simples, nós precisamos ter um coração humilde, um coração simples e capaz de estar diante de Deus com sabedoria e simplicidade. No versículo 4, a gente para pensar primeiro sobre as sementes que caíram à beira do caminho. Veja só, o ambiente de uma livraria é um ambiente agradável, né? Bonito, aconchegante, confortável, tem um cheiro dos livros novos, que é sensacional, tem um cheiro de um cafezinho, talvez, né? Torrado na hora, aquele cheiro agradável, bacana. E a gente pode, até nesse ambiente, tirar uma foto bacana, postar no Instagram e tal. Nossa, momento cult agora, Salvador Shopping e tal, você curtindo seu café, curtindo a livraria. Seus seguidores podem achar massa, incrível, curtir a foto que você está postando, mas aquilo ali não diz muito a respeito da sua capacidade intelectual, não é verdade? Você está só numa livraria, você só tirou foto rodeado de livros, mas o fato de estar cercado de livros não demonstra nada a respeito do seu conhecimento sobre esses livros. Você só vai conhecer alguma coisa a respeito deles se você tiver a capacidade e a disposição de abri-los e começar a lê-los. Podemos até impressionar nossos seguidores, mas a nossa essência não vai dizer nada a respeito do que a nossa imagem transmite se nós não temos a disposição para ler esses livros que estão nos rodeando. E assim a mensagem do reino. Podemos viver cercados de muito do que diz respeito ao reino. Podemos frequentar palestras, podemos estar na igreja, na EBD, fazer viagens, congressos, lugares incríveis, mas podemos não estar vivendo nada que diz respeito ao reino. Podemos ser totalmente alheios à sua realidade, apesar do que a nossa aparência pode demonstrar. E é assim que a gente deve enxergar essa semente, como uma mensagem do reino, que muitas vezes está ao nosso redor, que muitas vezes está nos rodeando, mas ainda não alcançou nosso coração, não trouxe transformação e realidade para a nossa própria vida. No versículo 5 e 6, a gente vai pensar também, a gente vai ver o que Jesus fala sobre o solo rochoso. A verdade do Evangelho e a transformação que ela traz à vida humana é algo realmente encantador. É incrível quando você tem uma experiência verdadeira com Deus, quando você conhece cada vez mais a palavra, quando você ouve uma pregação incrível, quando um texto bíblico transforma a sua vida. É muito maravilhoso, é muito bacana ver sua vida mudando, as coisas acontecendo, mas a vida no reino não é só isso, não é feita só de momentos de êxtase, de alegria, de adoração comunitária, massa, você está aqui com seus amigos, curtindo, nós estamos aqui juntos, pensamos juntos, a programação, estamos vivendo esse momento aqui. Nossa vida também, nós também somos vulneráveis a muito das hostilidades das relações humanas, ao sofrimento que a vida humana pode passar, a dor física, frustrações emocionais. A verdade do reino não vem para nos fazer viver em êxtase, mas para nos fazer perseverar no caminho que Cristo traçou para nós. Veja só que a semente que caiu no solo rochoso, ela chegou até germinar, ela deu uma crescida, pererê, parará, nossa, é incrível viver isso, está acontecendo, eu estou transformando, as coisas estão mudando em minha vida, mas de repente veio o sol e ela não prevaleceu diante de tudo isso, porque as suas raízes não eram firmes, as suas raízes não estavam bem fixadas, não tinham profundidade suficiente para fazê-la perseverar. O êxtase passou, a alegria inicial passou, o clímax da diversão que a gente pode experimentar, que essa comunhão, que esse contato, que esse convívio pode proporcionar para a gente, passou e simplesmente a semente murchou, o broto murchou. Porque as adversidades vêm, a realidade da vida confronta a nossa existência, mas devemos estar sim empolgados diante do reino. A todo momento devemos perseverar, assim como Cristo perseverou. Devemos estar dispostos a viver para o reino com profundidade e na firmeza
com a mesma firmeza que Cristo viveu. Veja, ele encarnou na forma humana, ele era Deus, se fez homem, viveu as adversidades que nós vivemos, sofreu como nós sofremos, teve amigos, foi traído pelos seus amigos, enfim, ele experimentou todas essas coisas, mas ele perseverou exatamente porque a sua vida tinha profundidade, a sua vida estava muito firmada, a sua vida tinha convicção, estava firmada no propósito que Deus estabeleceu para ele. Cristo é nosso exemplo, é nosso modelo, é nossa referência principal. Muitas vezes o solo é rochoso, mas em Cristo devemos aprender a perseverar. Versículo 7, interessante demais, isso tem tudo a ver com a vida de um jovem que mora numa cidade como Salvador, enfim, como a maioria de nós aqui. Fala sobre a semente que cai no solo, ela chega a germinar, mas ela é sufocada pelos espinhos, lá no versículo 7. A semente que caiu entre os espinhos representa as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas são sufocadas pelas necessidades e preocupações da vida. É uma síntese de quando a gente está tão preocupado com nossos problemas, com as nossas necessidades, com os nossos anseios, que a gente deixa de ouvir o que Deus tem para trazer de solução para a nossa vida, as respostas que Ele tem em meio àquelas situações todas que nós enfrentamos, seja a ansiedade de terminar a faculdade, a ansiedade para chegar na faculdade, a ansiedade de lutar no dia a dia do trabalho, os problemas que a gente tem dentro de casa, dentro de família, no ônibus que está sempre muito cheio, todas essas coisas. Quando a gente se preocupa demais com isso, a gente perde a capacidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir a resposta de Deus para muitas dessas coisas. Quando somos sufocados pelos nossos desejos e preocupações, isso significa que estamos mais voltados para a vida terrena e passageira do que para a realidade sobrenatural e eterna do reino. Se os anseios da vida passageira são a nossa maior preocupação, a verdade do reino não vai ser manifesta em nós. Eu vou repetir isso aqui. Se os anseios da vida passageira são a nossa maior preocupação, a verdade do reino não vai se manifestar em nossas vidas. A gente passou por esses 3 momentos, a gente pensou nesses 3 tipos de solo, mas, na verdade, são 2 tipos de solo, mais ou menos, que a gente pode ver. O versículo 8 fala sobre o solo fértil, né? E no final não são 4 tipos de solo exemplificados, mas, na verdade, são só 2. Essa parábola, ela fala daquela semente que realmente recebeu a palavra de Deus, aquela palavra que realmente recebeu, aquela semente que realmente germinou a palavra de Deus e frutifica. E fala daquelas que não receberam a verdade do reino em verdade. Viver o reino é viver o compromisso de frutificar. Viver o reino é viver o compromisso de frutificar em relações edificantes, em uma vida que é transformada pela palavra, em uma vida que transforma outras vidas através da palavra, uma vida que é edificada pela mensagem de Deus, uma vida que comunica a realidade do reino, uma vida que frutifica perdão, uma vida que frutifica a amizade, uma vida que frutifica reconciliação, uma vida que frutifica todos os atributos que pertencem ao caráter santo e perfeito de Cristo. A realidade do reino só se manifesta em nós quando temos o real entendimento e obedecemos à verdade da palavra, assumindo o compromisso de viver para o reino. Viver o reino é viver o compromisso de frutificar. Deus abençoe vocês. Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina.
não, eu acho que não vale. Quem o conhece, se o esquece na esquina, não vale. Que o encontra nas suas ondas de fé, e não na palavra, não na palavra. E mais a outra graça sem juízo, que traz amor e paz sem compromisso, seguindo tradições de homens, não de Cristo. Boa noite. Parece até que eu tinha conversado com o Geiel antes, porque o que eu vou falar tem muito a ver com o que já foi dito aqui. E aí eu começo a acreditar que Jesus, ele traz um evangelho muito simples para a gente. Eu conversava isso com Bárbara um pouco antes de virmos para cá, que a palavra de Deus em si ela não é muito complicada. Ele não vem exigir da gente algo que a gente não possa fazer. E algo que me chamou a atenção é por que Jesus falava por parábolas, né? O que são as parábolas? E aí fiz uma pesquisa e é como se fosse aquele caso que é contado, né? É uma forma de quem está contando, ele chamar a atenção dos ouvidores, do seu público, e que em determinado momento da história você gira a chave e você começa a entender o que está sendo dito. Então Jesus, ele disse porque ele falava em parábolas. Anunciava-lhes a palavra por meio das parábolas como estas, conforme podiam entender, e nada lhes falava a não ser em parábolas a seus discípulos, porém explicava tudo em particular. É interessante que eu vou falar aqui da parábola do joio, em que ele disse a parábola para toda uma multidão, mas ele explicou a parábola somente para os seus discípulos, somente para aqueles que eram mais próximos. E através da palavra, Jesus utilizava figuras muito simples. Ele falava de comida, ele falava de casamento, ele falava de relacionamento entre pai e filho, e ele fazia com que essas histórias simples pudessem atingir pessoas simples como eu e como cada um de nós. Através de suas parábolas, Jesus ele tornou o caminho da salvação acessível a todos. Ele não selecionou quem seria salvo. Ele quer que todos nós alcancemos essa verdade. Eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta aí no capítulo 13 de Mateus, e a gente vai ler a partir do 24, a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancar agora? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar,
mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa, e chegaram ao seu pé os discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, será a consumação deste mundo. Mandará o Filho dos homens os seus anjos, e eles colherão o seu reino, tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol do reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Senhor, é a Tua palavra, Deus, e nós cremos que a Tua palavra é a verdade. Por isso estamos aqui, Deus. Queremos declarar o nosso amor, o nosso temor, Senhor, a Ti, Deus. Nos ajuda nessa caminhada, como jovens, Senhor. São tantos desafios que temos a enfrentar, mas cremos no Teu governo e declaramos a total dependência em Ti. Essas palavras da parábola do joio e do trigo, elas são muito duras, são muito confrontadoras. Elas são parábolas que Jesus, eu creio, utilizava para atingir o coração das pessoas. Jesus, o tempo inteiro que ele falava sobre parábolas, ele falava sobre reino. E quando falamos sobre reino de Deus, nós falamos sobre transformação de vida. Nós falamos de algo que vai atingir o meu ser, que vai atingir o ser de cada um de nós. Não existe falar em reino de Deus sem falarmos de transformação de caráter, sem falarmos da nova morada do Espírito Santo, que somos cada um de nós. Muitos, infelizmente, vão em busca do reino de Deus para resolver seus problemas, para resolver todos aqueles problemas do dia a dia, seja jovem, solteiro, casado. Todos nós temos problemas e, às vezes, chegamos no reino de Deus em busca da resolução e uma resolução imediata desses problemas. Mas a grande busca, o grande desafio que cada um de nós tem é um encontro real e verdadeiro com Jesus. Nós temos que entender o que significa o reino de Deus. O sinal de alguém que pertence a Deus é exatamente o fruto do Espírito que está dentro daquela pessoa. É o seu caráter, é ter a sua mente renovada, é ter o seu pensamento transformado. O fruto do Espírito ele só pode ser encontrado naqueles que fizeram do seu coração uma terra fértil. Nós falamos aqui, Geiel falou das sementes que são lançadas, e eu falei aqui de joio e de trigo. Estamos falando aqui de algo que, quando é muito pequeno, o joio e o trigo, eles crescem e não há diferença nenhuma durante o seu crescimento. Mas que quando eles já atingem determinado tempo ali na sua plantação, qualquer criança consegue fazer uma diferença daquilo que está crescendo, e é fácil separar o joio do trigo. A diferença entre o joio e o trigo, ela vai ser evidente, assim como nas nossas vidas, com o passar do tempo. De modo que o Filho do Homem, ele semeia, mas a Bíblia nos assegura também que o maligno também semeia. E ele diz o quê? Que o campo é o mundo. E cada um de nós aqui está exposto o quê? Às sementes do mundo, aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Estamos expostos a quê? Ao joio, assim como também estamos expostos ao trigo, ao que é bom e ao que é ruim, ao reino de Deus e ao reino do que é maligno. Nós recebemos sementes de todos os lados, na nossa vida, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, até mesmo na nossa família podemos receber algumas sementes que não vão nos edificar. E por vezes aceitamos aquelas sementes que têm o caráter ali de joio, né? E essas sementes, elas vão gerando nas nossas vidas o quê? O pecado. E a Bíblia também nos diz que o salário do pecado é a morte. E quando nós servimos de área fértil para a semente que o maligno pecamos, na semente que o maligno semeia, nós vamos acabar fazendo o quê? Nós vamos pecar. E por vezes, quando nós pecamos, nós culpamos às vezes o próprio diabo. E nós dizemos que a culpa é do diabo. Sendo que diante de cada um de nós temos uma semente boa e nós temos uma semente ruim. E no nosso coração nós temos o quê? Um terreno.
que é absolutamente fértil. E vai depender das nossas escolhas aquilo que nós vamos plantar no nosso coração, aquilo que nós vamos trazer para a nossa vida. E essas escolhas que nós fazemos, aquilo que nos é colocado diante da gente, muitas vezes como tentação, são apenas hipóteses. São escolhas que nós faremos diante da nossa vida. Desde criança nós temos escolhas a fazer. Nós temos desejos que tomam conta do nosso coração. Como adolescentes, como jovens, adultos, idosos, solteiros ou casados, cada um desses momentos e fases da nossa vida serão tomados por desejos. Eu me lembro que quando eu era criança, minha esposa já ouviu essa história algumas vezes, eu tinha uma grande vontade de ter um carro de controle remoto. E na minha época, há pouco tempo atrás, quando eu era criança, alguns anos, né, tinham 2 modelos somente, que eram o Colossus e o Máximos, né? Era uma coisa que eu tinha um primo no Rio que tinha esse carrinho e o meu desejo era chegar no final do ano e ir de férias para lá e brincar com esse carrinho de controle remoto. E aí eu pedi para o meu pai insistentemente que ele me desse um carrinho de controle remoto, era o meu desejo naquela época. E meu pai me deu. Só que ele não contemplou de forma plena o desejo do meu coração. Ele me deu um carro de controle remoto, só que tinha fio. E eu fiquei muito frustrado, é uma grande frustração que eu tenho, que eu pedi um carro de controle remoto sem fio e meu pai me deu à época o que ele podia dar. Então, de alguma forma, eu não fui contemplado e fiquei um pouco frustrado na época, porque eu tinha que ficar andando bem próximo do carrinho. Então, esse é um dos traumas que eu tenho, compartilho aqui com vocês, orem por isso. Bárbara já disse que vai me dar um carrinho de controle remoto sem fio na primeira oportunidade que ela tiver. Diante de tantas sementes que estão em nossa frente, nós temos que ter uma responsabilidade grande, meus irmãos, na tomada das decisões em nossas vidas. As nossas decisões por escolher o que será o trigo, o que será o joio e aquilo que nós vamos plantar no nosso coração deve estar pautado na semente, na vontade de Deus. Outro dia eu vi alguém falar numa rede social que nós devemos fazer aquilo que satisfaça o nosso coração, aquilo que satisfaz a tua vontade, dependente do que vamos ouvir, do que as pessoas acharão. Faça aquilo que o teu coração diz. Muitas vezes nós ouvimos isso, mas isso é fruto de uma vontade, de uma busca incessante por algo que não vem da vontade de Deus. A semente do joio, muitas vezes, ela vai de encontro. A semente do trigo, que é a vontade de Deus, muitas vezes ela vai de encontro com o nosso desejo. E ela torna o nosso desejo contrário até mesmo a cada um de nós. A Bíblia lá em Tiago 1,14 nos assegura que cada um é tentado e atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A todo momento e a todo lugar serão lançadas diante de nós sementes de trigo e joio, serão semeadas. E nós temos que ter muito cuidado com o que nós vamos colocar no nosso coração. É triste como muitas pessoas buscam a Deus somente pelo que Ele pode dar. Mas nós temos que entender que nós devemos buscar a Deus por quem Ele é, pelo que Ele fez por cada um de nós. E aqui eu deixo alguns questionamentos, já encerro aqui a minha palavra. Qual tem sido a sua sede, né? O que tem nos entristecido, o que tem gerado na nossa vida angústia, frustração? Será que aquilo que você tem buscado diante do Senhor, muitas vezes, o que você tem pedido não é um engano? O que nós temos pedido diante do Senhor? Nós estamos sempre em busca de algo novo, de novidade de vida, e uma novidade que não vem, muitas vezes, do Senhor. E aquilo que é novo hoje, é só uma questão de tempo, se tornará velho, e nós vamos querer algo mais novo, algo mais novo, algo mais novo, é algo que nunca vai se acabar. Mas graças a Deus que nós temos uma certeza em relação ao reino de Deus, que quando nós encontrarmos com o Rei dos Reis, a nossa cabeça ela vai mudar. A nossa saciedade ela vai mudar completamente. E nós vamos buscar algo que vai alcançar a nossa alma de forma plena. Nós não estamos aqui, e a parábola do joio e do trigo, ela não quer dizer isso, para julgarmos aos outros e para julgarmos a cada um de nós, assim. É muito mais fácil que eu olhe, às vezes, dentro do meu GA, dentro do meu grupo familiar, e enxergue ali alguém e diga, esse é joio. Temos que tirar esse joio aqui, assim como fizeram os trabalhadores do Senhor. É muito fácil quando dentro da minha roda de amigos eu olho e vejo, aquele é joio, e eu aponte todos os seus defeitos, e não veja diante de mim aquilo que tem me desviado do Senhor. Meus irmãos, o nosso desejo
Nosso desejo deve ser por uma semente, que seja uma semente de trigo, algo que provenha do reino do Senhor, algo que venha de encontro com essa necessidade contínua que cada um de nós tem na nossa vida, e algo que só poderá ser preenchido pelo nosso Deus. Nós devemos deixar de fazer julgamentos pelo que vemos, pela vida do próximo. Muitas vezes analisamos a vida do próximo acerca do que acontece com ele. Tem um acidente, tem alguma coisa que acontece com ele, ele não passa no vestibular e nós falamos, está em pecado. E aí quando alguém que tem uma vida que tudo vai bem, nós olhamos e falamos, está andando com Deus. A parábola do joio e do trigo, ela nos exorta a olharmos a nossa vida, analisarmos aquilo que temos desejado e se esse desejo é o desejo do Senhor. Precisamos ser trigo e, como igreja, precisamos dizer ao Senhor que Ele nos perdoe. Que Ele perdoe o desejo dos nossos corações, que muitas vezes não são a sua vontade. E precisamos declarar que queremos andar com o Senhor. Tem uma palavra, um versículo, que ele guia muito a minha vida, que está escrito lá em Jó 19, 25. E com ele eu finalizo aqui a minha palavra. Não preciso nem abrir a Bíblia, que eu já exercito esse versículo de forma contínua. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Que cada um de nós tenha certeza e a convicção e busque no Senhor aquilo que pode contemplar e que vai preencher o seu coração. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos celebrar o nome do nosso Deus. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom. Continue declarando todos os povos. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom,
bom. Te adorarei, te adorarei. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Podem sentar. Boa noite, galera. Lá no versículo 31 do mesmo capítulo 13 de Mateus, Jesus continua ensinando, falando assim. Outra parábola, Bonito, hein? Todo mundo no gabinete terça-feira. Nem cabe. Outra parábola. Ixi, agora complicou mesmo o negócio, né? Alguém me ajuda aqui. Outra parábola lhes propôs. Caio, depois eu e você só, viu? Lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando nele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham em seus ramos. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra é viva, é eficaz, ela é suficiente e nós precisamos, Deus, do Senhor, da Tua intervenção e da Tua palavra para continuar falando aos nossos corações como o Senhor tem feito até aqui. Que o Senhor continue falando conosco e fazendo exatamente a vontade do Senhor ser cumprida em nossas vidas, para que possamos ser plenamente felizes na presença do Senhor, de acordo com a Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Enquanto a ênfase da parábola do semeador estava no processo de semeadura, e a parábola do joio contemplava a ideia do crescimento das sementes, agora a parábola se concentra no resultado final, pois depois que a semente foi plantada e regada, vivenciando todo o processo e alcançado o seu estado adulto e maduro, agora ela começa a dar frutos. E Jesus começa a ensinar exatamente por etapas, mostrando sobre a semeadura, falando sobre o solo, e depois ele começa a falar sobre o joio e o trigo, e ele começa agora a falar sobre a semente, a boa semente e a má semente, e agora ele vai falar sobre o crescimento, sobre a influência que essa árvore pode exercer sobre todo lugar onde ela está. Aquela pequena semente, tão insignificante, que agora se torna uma grande árvore que influencia a todos à sua volta. Jesus não diz nada a respeito da qualidade da mostarda, como mencionou na qualidade da terra. Ele poderia até ter mencionado o uso da mostarda na comida e nos remédios, a sua cor, o gosto que ela altera dos alimentos, mas não é esse o propósito da parábola que Jesus vem propor, vem trazer. Ao contrário, a ênfase que Jesus nos dá nessa parábola é a diferença entre o pequenino grão e a grande árvore que pode se tornar de acordo com como ela é regada e como ela é preparada. A influência que a grande árvore exerce sobre muitos, que ela dá sombra, que ela serve de guarita para as aves, que ela se torna imponente, que ela pode até dar sabor aos alimentos. E a grande preocupação de Jesus agora já não é mais com o processo, já não é mais como as coisas acontecerão.
Agora a preocupação de Jesus já não é mais com a qualidade do solo, a preocupação de Jesus já não é mais com o tipo de semente que foi plantado. Agora a preocupação de Jesus, aquilo que Jesus quer trazer ao coração de cada um de nós é de qual influência aquela árvore exercia depois que ela tinha sido plantada. E aí fica a pergunta para mim, e é exatamente isso que quando eu leio esse texto ele traz, é exatamente qual é o tipo de influência que o Evangelho de Jesus Cristo tem causado em minha vida. Qual o tipo de influência que o Evangelho de Jesus Cristo e que o reino de Deus, de algum modo, movimenta dentro de mim para que eu possa exercer essa influência nos outros. Que tipo de influência você tem exercido lá na universidade, aonde você está estudando, no trabalho? Que tipo de influência você está exercendo na sua família? Que tipo de influência você está exercendo na sua casa? Porque a verdade é que hoje em dia o Evangelho tem sido tão barateado, tem sido colocado de forma tão rasa, que as pessoas não têm mais se preocupado quanto a como e quando eu estou influenciando as pessoas. Eu costumo dizer, e entendo exatamente assim, que o mundo tem olhado para dentro da igreja procurando respostas. As pessoas estão completamente perdidas. As pessoas não têm um norte. As pessoas não sabem para onde vão. As pessoas dizem que não creem em Deus, mas na verdade elas estão procurando entender que Deus é esse, que elas na verdade não conseguem dizer que conseguem compreender. O pior é que quando as pessoas do mundo olham para dentro da igreja, e quando eu digo olham para dentro da igreja, não é aqui para dentro da igreja no aspecto físico, mas olha para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida lá fora. A pergunta que fica é: que tipo de influência você tem exercido como reino de Deus lá fora? Que tipo de sombra você tem dado, tem proporcionado a essas pessoas? Que tipo de influência você tem exercido no lugar onde você está, independente de onde você esteja? Essa influência está nas nossas mãos, confiadas por Deus a nós, o seu povo. Em Isaías capítulo 6, no versículo 8, depois de um tempo de oração, Isaías ouve a voz do Senhor dizendo: em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. A verdade é que na hora que Isaías estava orando, e ele clamava e queria entender o que Deus queria com tudo aquilo, Deus pega e dá a resposta mais confusa que qualquer um jovem, menino, criança, como Isaías poderia naquela hora poder receber. Deus olha para Isaías e diz assim: quem eu vou enviar por nós? Quem eu vou enviar ao mundo para poder levar a minha palavra? Quem é que vai no meu lugar para poder fazer aquilo que eu quero fazer, mas eu não quero fazer só. Eu quero fazer a partir de cada um de vocês. Eu quero fazer a partir de vocês, Isaías. E a verdade é que Deus não precisava de mim. Deus não precisava de nenhum de nós que estamos aqui. Ele não precisava de nada, mas Ele por si só entendeu de colocar cada um de nós nos seus planos. Você está nos planos de Deus? Tem certeza que você está nos planos de Deus? Então você precisa começar a influenciar o lugar onde você está. Porque se Deus te incluiu nos planos dEle, no lugar onde você estiver, aonde quer que você esteja, fazendo o que for, você precisa influenciar. Você precisa mostrar que o reino de Deus habita, mora e está em você. Essa parábola não está falando sobre como irá crescer ou se irá crescer, mas afirma que a semente crescerá e fará o seu papel, independente de quem fez o que quer que seja dentro do reino. Até porque muitos vão associar o reino à igreja. E o Frank Stagg, autor do livro Lucas, o Evangelho para Todos, ele vai dizer que a igreja, que o reino não é a igreja como instituição, nem mesmo como organização, mas o reino é o organismo vivo. É a palavra de Deus sendo pregada em movimento, é o evangelho sobre duas pernas, pulsando no coração do povo
de Deus. A ênfase, então, não é o resultado, a ênfase, então, é o resultado final, e não no crescimento. George Ladd, autor do livro de teologia do Novo Testamento, ele afirma que o reino cria a igreja. Jesus cria, desenvolve, estabelece a igreja, e a igreja dá testemunho do reino. Aquele que é igreja não diz somente quem é o seu dono, mas vive exatamente para expressar toda a vontade do seu dono. O reino é muito mais do que somente a igreja. O reino é muito mais do que somente vir ao culto no sábado ou no domingo. Fazer parte do reino é muito mais do que simplesmente dizer que é crente. Fazer parte do reino é ter a capacidade de influenciar as pessoas que estão fora do reino, para que elas percebam que dentro do reino existe algo extremamente diferente, que traz respostas para todo o problema da humanidade. E eu creio que é exatamente na Bíblia que nós temos a resposta para toda a dor da humanidade. Todas as dores, todos os problemas, todos os desvios de conduta, todas as dificuldades de relacionamento, tudo que o homem precisa saber para se relacionar melhor uns com os outros, começa de como ele se relaciona com Deus. Eu tenho dito e tenho visto isso gradativamente, de que a gente precisa tomar muito cuidado com os jovens, com os adolescentes, com as pessoas, porque a gente tem visto lares que não estão sendo trabalhados em cima da palavra de Deus, pautados, lastreados, embasados na palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, que a primeira relação que você tem com Deus começa exatamente de como você se relacionou com o seu pai. Se você teve um pai, ou tem um pai, que de algum modo é permissivo, o jovem ou o adolescente cresce entendendo de que Deus talvez também seja permissivo. Se você cresce numa família onde de algum modo o pai é extremamente severo e duro, você também de algum modo vai sentir medo de Deus, e em algum momento você vai querer fugir dele. E eu estou falando isso porque a gente percebe que a gente precisa alertar as pessoas para saber aonde elas têm errado. Talvez esse erro não tenha nascido de você, a culpa não é sua, mas você precisa saber exatamente aonde você tem sido influenciado, para que você possa mudar, para que você possa melhorar. O reino de Deus precisa influenciar o mundo de forma positiva, e só através da palavra dele que nós podemos mudar a história da humanidade e a nossa história pessoalmente. Quando Jesus faz isso, ele faz com um propósito. Ele faz com um propósito exclusivo de informar, de deixar registrado de que ele veio estabelecer o seu reino e ele voltará para nos buscar. Portanto, a árvore que crescerá, a árvore que será imponente, que influenciará a todos à sua volta, em algum momento ela tornará-se madura, dando frutos. E a pergunta é: você está pronto para influenciar as pessoas lá fora? Ou vou mais além? Se você não tem influenciado, você está pronto para a volta de Jesus? E essa pergunta eu quero que realmente fique ecoando no seu coração, porque eu acredito que Jesus Cristo está às portas, e eu não estou fazendo nenhum tipo de pregação sensacionalista, mas o que o texto me fala sobre o reino e sobre a consumação de todas as coisas, sobre o final de tudo, sobre o crescimento dele, me faz pensar exatamente sobre Jesus Cristo está voltando. E como Jesus foi ensinando ao longo do tempo, através de parábolas, tem uma parábola que sempre me chamou a atenção, que é a parábola das 10 virgens.
A parábola das 10 virgens, ela vai ensinar para mim algumas coisas sobre igreja, sobre o povo que se reúne pensando de ser reino, aonde existiam 10, metade era preparada para aquele momento e metade não estava preparada para aquele momento. Metade reserva e preserva o óleo, metade não preserva o óleo. Metade entra para o casamento, para as bodas, metade não entra para as bodas. Metade vai, metade fica. Metade está pronta, metade não está pronta. Sabe o que isso me ensina? Que talvez metade da igreja não esteja preparada para poder receber o noivo que está voltando. Porque a parábola é exatamente essa proposta: metade entra, metade fica. Metade sobe, metade não sobe. Metade vai, metade não vai. É como se a influência que nós temos exercido lá fora tem sido muito mais a influência do que o mundo tem trazido para o nosso coração do que exatamente a influência do que a palavra de Deus tem feito em nossos corações. Metade vai, metade fica, metade não tem preservado o óleo. E antes que alguém pense que eu estou falando sobre o óleo no sentido do Espírito Santo, que não é para substantivar nada, e eu não estou aqui substantivando ele, porque ele é Deus, o óleo é a capacidade que a gente tem de se arrepender de quem a gente era e do que a gente tem feito para poder estar preparado, para poder se encontrar com o noivo. Metade entra, metade fica. Metade está preparada, metade não está preparada. Você está preparado para receber o noivo? Você tem se arrependido dos seus pecados? Você tem se arrependido para poder estar preparado para poder receber a influência do reino de Deus no seu coração, para que você possa influenciar as pessoas lá fora? Você está preparado? Está guardando o óleo? Ou quando chegar a hora e o momento, você vai pedir emprestado? Quero te dizer que é exatamente como naquela parábola. Não vai dar tempo. Então eu quero dizer para você que não dá tempo de você esperar, se arrepender e mudar as suas atitudes no lugar onde você está. Não dá para você parar e esperar chegar um tempo mais oportuno para que você possa se arrepender dos seus pecados. Não dá para você esperar porque você não sabe quando o noivo vem. Ele mesmo disse que não cabia a ele, mas ao Pai. Isso quer me dizer que não dá tempo de você continuar guardando a mágoa e o rancor no seu coração, mostrando o quanto você não compreendeu o tamanho do perdão de Jesus Cristo na sua vida. Isso quer dizer que não dá tempo de ficar esperando para poder manter um relacionamento que você cortou, que você jogou fora por qualquer coisa que tenham dito. Não dá tempo de você esperar o dia de parar, de defraudar o seu namorado ou a sua namorada. O tempo é agora, porque nós não sabemos quando chegará. Não dá tempo de esperar um dia mais oportuno, onde você vai criar a condição de não mentir mais. Não dá mais tempo. O tempo é agora. O tempo de se arrepender é agora. O tempo de estar preparado para influenciar o mundo. Eu sonho com o dia em que o mundo será influenciado de uma maneira tal, pela palavra de Deus, a partir de jovens que vão se santificar, que vão buscar um avivamento não pelo oba-oba, ou pela gritaria, ou pelo pula-pula, mas sim por uma mudança genuína de vida. Uma mudança genuína de vida que faça com que você tenha sido influenciado para que comece a influenciar.
mostrando o quanto o seu coração, o seu terreno interno, a sua alma, estava preparada para receber a boa semente. Mostrando que você não era trigo, que você não era joio, mas que você sempre foi trigo. Não dá tempo. A gente não sabe quando Jesus está voltando. A hora de se arrepender é agora. A hora de mudar de atitude é agora. A hora de parar de mentir é agora. A hora de parar de desrespeitar pai e mãe é agora. A hora de defraudar namorado e namorada é agora. Não dá para esperar. Não dá para a gente vir aqui e pregar um sermão onde a gente vai passar a mão e alisar a cabeça dos outros, quando a gente vê um monte de gente lá fora sendo perdida, e um monte de gente dentro da igreja que na verdade chega lá fora e não consegue influenciar as pessoas. Que evangelho é esse que a gente está vivendo? Que evangelho é esse que a gente está vivendo, onde as pessoas não são mais influenciadas? Que evangelho é esse que você está vivendo, meu irmão, minha irmã? Onde você não muda de atitude, onde você é o mesmo, onde você negocia raso, barato, e o pior, continua arrumando desculpas e justificativas para todos os seus erros. Não dá mais tempo. A árvore já cresceu e ela precisa influenciar. Curve sua fronte, feche seus olhos. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali me encontro num mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já
estão com os olhos fechados, queria que você refletisse o quanto o mundo tem influenciado em você e o quanto você tem influenciado o mundo. O quanto os seus amigos que não conhecem Jesus têm influenciado a sua personalidade, o seu caráter tem sido formado. Ou o quanto você tem influenciado o caráter das pessoas que estão lá fora. A mostarda, como um condimento extremamente forte no seu sabor, ele influencia aonde quer que ele esteja. Aonde quer que você coloque mostarda, ele vai mudar o sabor. Alguns não gostam exatamente porque o gosto é muito forte e chega a travar. Mas a mostarda não deixa de exercer o seu papel de influenciar. Se você é crente em Jesus Cristo e um dia ergueu a sua mão, você precisa parar de dar desculpas para deixar de ter uma vida santa diante do Senhor. O verdadeiro avivamento da igreja não começa nada mais, nada menos com uma mudança genuína de atitude, onde você reconhece que você foi alcançado por Jesus Cristo e a sua vida, a partir dali, não tem mais sentido se não for para influenciar aonde quer que você esteja. E as suas atitudes precisam ser mudadas. Não dá mais tempo. Não tem mais tempo. Eu quero que você, aí onde você está, enquanto todos nós estamos de olhos fechados, em nome de Jesus, eu quero que você corajosamente reconheça diante de Deus o quanto você precisa ser transformado, mudado, reajustado diante de Deus, para que você exerça o seu papel de influenciar e deixar de ser tão influenciado. E precisa ser corajoso para fazer isso. Eu quero que você, aí onde você está, você erga a sua mão. Deus te abençoe. 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 Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos. Você que ergueu sua mão, que reconhece, que entende, que precisa influenciar o mundo onde nós estamos. Os jovens têm um papel, têm a força, têm a capacidade, que quando estão embasados, lastreados na palavra de Deus, nós podemos mudar o mundo, nós podemos influenciar a humanidade. As pessoas que estão lá na faculdade, as pessoas que estão no nosso trabalho, elas não têm o que nós temos, e nós temos o que é de mais poderoso que há sobre a face da terra, e esta é a palavra de Deus que está fincada nos nossos corações. Isso foi a promessa que Jesus Cristo fez. Nós não podemos abandonar isso. Nós precisamos influenciar o mundo. Nós precisamos influenciar as pessoas. Nós precisamos influenciar onde quer que nós estejamos. Não podemos mais ser aquele coração onde o terreno ainda não é fértil. Não podemos mais ser um coração onde ficamos sufocados com tantas coisas, com tantos problemas, com tantas atividades. Não podemos mais ser considerados joio. Nós precisamos ser trigo, precisamos ser granados, cheios, para que realmente a palavra de Deus possa vivificar em nós e influenciar toda a humanidade. Chega mais à frente, vem aqui, fica todo mundo aqui na frente. Você que está aqui na frente, coloca a mão no seu coração. Você precisa reconhecer o quanto nós podemos influenciar esse mundo. Não por nós mesmos, mas por causa da palavra de Deus. Não pela nossa força, mas pela palavra de Deus. Por quem Jesus é, pelo Espírito Santo dele que habita em nós. E nós temos esse poder.
um livro, Kryptonita, do John Bevere, que ele vai dizer que nós temos todo o poder. Nós somos quase invencíveis, mas nós nos permitimos perder poder, perder capacidade, por causa dos nossos pecados que não são abandonados. Você precisa tomar uma decisão nessa noite de abandonar os pecados de estimação, os pecadinhos de bolso que você tira, coloca pendurado e todo tempo você coloca de novo no seu bolso, e você todos os dias você continua usando cada um desses pecados. Você precisa nesse momento tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo, querendo mudança. Você precisa influenciar o mundo, você precisa influenciar as pessoas que estão à sua volta, mas você precisa se santificar, precisa abandonar os pecados, precisa abandonar a sua vida de outrora, precisa ter uma vida nova e viver em novidade de vida diante do Senhor. Você pode influenciar onde você está. Jesus Cristo determinou sobre nós o poder para poder pregar o Evangelho a toda criatura, e nada poderia nos parar se nós estivermos nele, se nós não estivermos na nossa vontade, se os pecados que nós cometemos e estimamos estiverem em nós ainda, vamos perder poder, vamos deixar de influenciar. E você precisa tomar uma decisão agora, diante do Senhor. O verdadeiro avivamento vai ser a gente poder terminar um culto como esse e saber que os jovens vão voltar, e eles vão voltar com uma alegria diferente no coração, tendo a certeza de que eles têm o poder e a capacidade de vencer a si mesmos, e não sair daqui e se encontrar em qualquer lugar apenas por um encontro social, porque a igreja não é um encontro social. Igreja não é um lugar onde a gente vem ver os amigos. Igreja é um lugar onde a gente vem ouvir a palavra do Senhor, onde a gente vem ser confrontado com as nossas atitudes, onde a gente decide mudar. Igreja não é lugar de brincadeira. Deus, em nome de Jesus Cristo, que na frente está o teu povo, que corajosamente reconhecem a necessidade de viver em novidade de vida, que reconhecem a necessidade de uma intervenção divina do Senhor, para que quando nós saiamos pelas portas do templo, a palavra continue mudando e mexendo e fazendo com que as nossas atitudes sejam diferentes. Os jovens que estão aqui na frente, Deus, estão assumindo o compromisso de não defraudar mais os seus namorados e namoradas. Estão assumindo o compromisso de não mais se envolverem com a mentira, nem mesmo com a lascívia. Os jovens que estão aqui à frente estão decidindo, ó Deus, em seus corações e declarando nesse momento, clamando pela intervenção divina, a intervenção do Senhor sobre as suas vidas, para que vivamos um tempo novo, diferente, onde o Senhor é o centro das nossas vidas. Abençoa, Deus, em nome de Jesus Cristo, cada jovem que está aqui à frente. Capacita-os com o teu Santo Espírito, impulsionando a vencer a si mesmos, a vencer os seus pecados de estimação, a não vivenciar mais o que outrora antes atraía, mas vão querer a todo tempo vivenciar todas as promessas do Senhor, vivendo um dia após o outro, glorificando e entronizando o teu santo nome sobre as vidas de cada um deles e daqueles que os ouvirão e os verão e vão compreender que não há explicação fora do Senhor. Abençoa, Deus,
cada um dos que aqui estão. Reveste-os com teu Santo Espírito. Confirma o nome deles no livro da vida. Traz uma nova vida a partir de hoje. E que eles possam viver o verdadeiro avivamento, como sendo um encontro com o Senhor a partir de hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe. Mude de vida. Deixe Jesus transformar você. Deixe Jesus transformar a sua vida. Deixe Jesus mudar quem era você e quem você vai ser a partir de agora. Seus pais precisam receber um novo jovem. Seus pais precisam perceber que você é diferente a partir de agora. Que você não vai mais desrespeitar. Que você não vai mais defraudar. Você é uma nova pessoa a partir de hoje, em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Vamos ficar de pé para encerrar esse culto. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei.